Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje, sexta-feira, 11 de julho de 2025. E a partir de agora, você já participa com a gente e acompanha o tema de hoje. Vamos falar sobre diabetes. É isso, gente. O presidente Lula vetou o projeto que equipara o diabetes tipo 1 a uma deficiência. Esse veto foi recebido com muitas críticas, né? Tanto que há uma mobilização hoje, uma mobilização nacional para a derrubada desse veto. O entendimento é de que o diabetes, sendo considerado uma deficiência, assegura direitos já garantidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, como cotas de emprego, priorização em serviços e proteção ampliada. Pois é, esse tema está em pauta aqui em Minas Gerais, mais especificamente na Câmara Municipal de Belo Horizonte. O vereador Diego Sanches, criou uma petição online para derrubar o veto presidencial. E é ele quem está hoje no Tribuna Livre. Vereador, bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado pela oportunidade, Adriana, Léo. A gente está podendo falar desse assunto extremamente importante e ainda invisível para a sociedade. Exato, e a gente já convida você que está acompanhando a gente pela rádio, pela TV Horizonte e também pelo YouTube a participar com a gente, enviar também a sua resposta, a sua mensagem, seu comentário pelo nosso WhatsApp. Qual é a pergunta do dia, Léo? A pergunta do dia que o Alan vai colocar aí pra gente é: você acha que o diabetes deve ser considerado uma deficiência? Qual que é a sua opinião sobre isso? Queremos ouvir você. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Você acha que o diabetes deve ser considerado uma deficiência? Então, participe com a gente, nosso WhatsApp já está aqui aberto, estamos aguardando a sua participação, a sua mensagem. Vereador, eu queria começar falando sobre essa petição, como que ela está sendo desenvolvida, trabalhada, de que forma que o senhor espera que ela possa, de certa forma, pressionar a Brasília para que esse veto seja derrubado? O nosso trabalho, juntamente com todas as famílias e a comunidade diabetes tipo 1 do Brasil, a gente sensibilizar a nossa política, o nosso Congresso, para a gente transformar a pessoa que tem diabetes tipo 1 para fins legais, uma pessoa com deficiência. A gente não está em busca de benesses, privilégios. A gente quer equidade e justiça social. Eu fui muito eleito pela pauta do autismo. Sim. E desde 2012, pela Lei Berenice Piana, a pessoa com autismo, para fins legais, ela é considerada uma pessoa com deficiência e não tem privilégio nenhum em cima disso. Então a gente busca que a pessoa com diabetes tipo 1 possa sim se tornar uma pessoa com deficiência para acessar alguns direitos que vai colocar ela em situação de igualdade, de equilíbrio para desenvolvimento em comum. Então essa petição é um dos mecanismos que nós estamos utilizando. Entrei também com moção ao repúdio quanto o veto presidencial que vai ao Congresso para a gente sensibilizar os nossos parlamentares, senadores e deputados federais para a gente derrubar esse veto. O vereador, reconhecer como deficiência vai mais do que uma questão de saúde, E o que muda na vida dessas pessoas no dia a dia, caso esse reconhecimento seja aprovado? Primeiramente, falar da saúde é muito importante, porque se você não cuida, não acolhe uma pessoa com diabetes tipo 1 através de políticas públicas, ela fica muito mais cara depois, Porque os problemas que vêm e decorrem ali do não monitoramento, do não tratamento, do não cuidado, ele impacta diretamente no SUS. Então, tornar uma pessoa com deficiência é já reconhecer que, se a gente não acolher, ela sim vai se tornar uma pessoa com deficiência no futuro. Então, é trazer dignidade, qualidade de vida, suporte. E quando a gente fala de diabetes tipo 1, a gente tem que lembrar das mães. Tem um nome carinhoso que a gente dá, que é o mães pâncreas, que elas fazem essa função do pâncreas. Tem mães que passam a noite sem dormir, Adriano, mensurando e monitorando a glicose do seu filho de 2 em 2 horas. Tem mães que têm que largar o emprego para ficar na escola fazendo monitoramento. Então são essas realidades que eu passei a vivenciar. E como ser humano não tem como a gente ficar apático e não ter uma sensibilidade para lutar por essa pauta e trazer uma visibilidade que eles merecem. Então o que a gente quer, mais uma vez, não é trazer benesses nem privilégios. É garantir alguns direitos que vão colocar essas pessoas em situação de igualdade para poder competir, seja no mercado, poder participar de outras atividades, porque a vida do diabetes tipo 1 não é uma vida de uma rotina comum.
ela tem os seus desafios, tem os seus obstáculos. E quando não tratado e quando não acompanhado, as consequências são sérias, né? Como o senhor disse. A gente vai para um rápido intervalo, viu, vereador? Daqui a pouquinho a gente volta com o vereador Diego Sanches falando sobre essa questão do diabetes tipo 1. Queria também, se der tempo, a gente falar um pouquinho, né, das pautas da neurodivergência, que é uma pauta bem cara aqui ao vereador Diego Sanches também. Mas a gente vai para o intervalo e a gente quer saber de você. Participe com a gente. Você concorda com esse projeto, né, de equiparar diabetes a uma deficiência, que diabetes seja considerado uma deficiência, para que assim as pessoas, os pacientes, os familiares possam ter direitos? Então você participa com a gente pelo 99412-2179. Voltamos já já. Estamos de volta com Tribuna Livre. Hoje estamos falando sobre diabetes com o vereador de Belo Horizonte, Diego Sanches, do Solidariedade. Bem, Diego, queria que você falasse também a respeito dessa discussão que está sendo realizada também na Câmara, porque foi feita audiência pública, né? A população, a comunidade, né, que vive essa realidade do diabetes, ela está realmente mobilizada. E outra coisa que eu te pergunto, por que você acha, desculpe te chamar de você, posso chamar de você? Claro. Por que você acha que foi vetado? Qual é o empecilho? Qual é o obstáculo que precisa ser superado para essa questão seguir? Bom, a justificativa ela foi mediante a parte econômica e outras justificativas que nós entendemos que ela... É questão do custo. Foi mal assessorada, né? E a gente desconsiderou essa justificativa e fomos para a linha da sensibilização. A gente sabe que os assuntos lá são diversos, são complexos, o deputado uma hora está com uma pauta, ou depois está com uma outra pauta. Então, quando você se organiza e mostra que ali tem um clamor social, tem uma importância, que a gente está falando de lógica e não de utopia, a gente passa a chamar a atenção dos parlamentares e possivelmente do presidente. Então, o nosso trabalho hoje é de sensibilizar, mostrar a importância, os desafios que essas famílias vivem no dia a dia. Né? E eu acho importante porque o Diego ele tem uma consonância muito grande com a Assembleia por meio do professor Wendel. Então, essas discussões, elas perpassam, né, Diego? Câmara, Assembleia, para seguir até Brasília. Então, há todo um caminho, né, que vai seguindo, mostrando a importância dessa discussão, né? É isso, assim, a pauta hoje está em âmbito federal. O que nós queremos aqui como vereador é fazer isso se tornar uma realidade na cidade. Né? A inclusão, ela começa na cidade, mas para isso a gente precisa da legislação. Quando for considerada a pessoa com diabetes tipo 1, uma pessoa com deficiência, eu aqui com os nossos pares lá na Câmara podemos provocar essa inclusão e fazer com que a lei seja uma realidade na cidade, que é o que acontece, né, com a pauta do autismo. Desde 2012, a pessoa com autismo ela é considerada uma pessoa com deficiência. E ali ela tem um rol de direitos. Mas o direito está lindo no papel. Para se tornar uma realidade, a gente tem que estar dia a dia lutando, brigando, sensibilizando, como vereador na cidade. Então, a pauta do autismo hoje, nós estamos na luta pela materialização da lei, dos direitos, e a pauta do diabetes tipo 1 no Congresso, nós estamos na luta pela legislação, para que aí a gente possa ter instrumento de fiscalização e de cobrança. E está tendo uma mobilização nacional para a derrubada do veto, não é isso mesmo? É isso, a comunidade diabetes tipo 1 são as mães pâncreas. Hoje é uma comunidade que estava invisível, mas a luta e os desafios são tão grandes que elas perceberam a necessidade de brigar pelos seus filhos e pelos seus netos. Então, está muito organizado, né? São feitas pelo movimento de mães que tem esses desafios, né? Alguns pais, mas está muito mobilizado. A gente precisa muito derrubar esse veto para a gente começar a garantir um pouco de dignidade, ou minimizar um pouco os desafios dessas famílias. Eu queria compartilhar com o vereador e também com você que está em casa, né, ouvinte da Rádio América, você que está acompanhando a gente também pela TV e pelo YouTube. A gente vai mostrar agora imagem para mostrar, vereador, como que essa sensibilidade ela é visível. E isso já está
chegando também ao universo, né, dos brinquedos, das crianças e tudo mais. Aí eu vou colocar aqui a Barbie com diabetes tipo 1. Né? A Mattel lançou há pouco tempo essa boneca e a gente vê, né, uma tentativa dos brinquedos cada vez mais representarem ou trazerem retratos, né, representativos de como é a sociedade. Então, a gente já tem, por exemplo, a Barbie de cadeira de rodas, a gente tem a Barbie com perfis diferentes, biotipos diferentes, né, de corpos, e agora a gente vê diabetes tipo 1 sendo retratado também pela Barbie. Ela, para você que está ouvindo a gente só na rádio, eu vou tentar descrever para vocês. Ela está com um monitor ali para medir, né, a glicemia, o monitor de glicose e também o adesivo, né, o chipzinho, o sensor, para que ela possa também fazer essa medição. É uma forma também de mostrar que a discussão é importante e está em todos os âmbitos. É isso, Adriana. Eu chego até a emocionar, porque quando a gente vê né, a boneca Barbie, que hoje é uma referência, né, para as crianças, representando aqui uma pessoa com diabetes tipo 1 ou uma deficiência física, auditiva, nos sensibiliza, porque veja bem, você ter uma filha de 4 anos e ela te questionar o tempo todo porque ela tem que andar com o sensor, ou no caso aí a Barbie, ela tem condição de pagar o sensor, né? Porque a maioria das famílias que estão em situação de vulnerabilidade, elas não têm um sensor que custa em média R$600 a cada 15 dias. 600? R$600 a cada 15 dias. Quem não tem essa condição, a maioria da população brasileira, tem que furar o dedo de 7 a 10 vezes. Imagina você, mãe, pai, tendo que furar o dedo do seu filho de 2, 3, 4 anos, 7, 10 vezes por dia. Isso me dói na alma. Essas coisinhas que a gente tenta apontar para o governo, sabe? A gente não está buscando nada demais, é dignidade, é respeito, é carinho, é zelo. Então, quando a gente vê esse retrato da Barbie, assim, nos traz uma sensibilização ainda maior. Porque a conscientização do diabetes tipo 1, do autismo, da pessoa com deficiência, é extremamente importante para a sociedade, para a gente poder preparar a sociedade que isso é uma realidade, não tem como, a gente tem que preparar, não tem outra solução, mas também para quem vivencia, né, no caso das nossas crianças, passa a ter um retrato que ela não é extremamente diferente, que ela realmente é uma pessoa que compõe a nossa sociedade e tem que ser e deve ser acolhida por todos nós. O senhor chegou a colocar, né, um sensor para vivenciar, tentar, pelo menos sentir ou se aproximar da dor dessas pessoas. Dor que eu falo não é a dor de colocar o sensor, tá, gente? É a dor latente da falta de direito, da falta de reconhecimento. É essa dor que eu estou me referindo aqui. Isso eu fiz porque, por exemplo, na pauta do autismo, eu vivencio no sangue. Eu acho que todas as lutas, para você sentir aquele inconformismo, de não ser leviano e ter uma luta profunda, você ou deve vivenciar ou procurar vivenciar. Então, o diabetes tipo 1 eu não tenho no meu âmbito familiar, conheço as mães e coloquei o sensor para poder não estar no lugar deles, mas tentar me colocar na situação deles e me sensibilizar cada vez mais. Eu tenho essa prática, sabe, Adriana, de tentar me desenvolver nessa parte da empatia, da sensibilidade, para a gente lutar com mais firmeza, com mais propriedade, com mais garra e não trazer aqui demagogia. Então, eu coloquei o sensor, fiquei 1 mês monitorando a minha glicose. Quem colocou o sensor em mim foi uma adolescente, né, que vivencia esse desafio desde pequenininha e que é uma pessoa que hoje, com a idade dela, está também trabalhando com o propósito de conscientizar a pauta com outras crianças que vêm a ter essa diabetes. O vereador, agora, dificuldades, barreiras e as pessoas que têm também acabam vivendo no dia a dia preconceito também, né? E um caso importante aí também na derrubada do veto e também na inclusão que a gente está vendo aí da boneca Barbie, seria também para que essas pessoas, como o senhor disse, se sintam mais incluídas, se sintam, né, na sociedade. Ainda representadas. Ainda hoje há algum tipo de preconceito pela diabetes tipo 1? Ou outras? Certamente, né? O preconceito está enraizado na nossa sociedade brasileira. E a conscientização, ela tem várias frentes de trabalho.
seja eventos, seja aqui nesse momento importante, a gente poder falar desse assunto na rádio de 70 anos, né? A nossa Rádio América. Então tem várias frentes, seja através da representatividade de uma boneca que tem um símbolo universal, e são várias frentes de trabalho para a gente trazer a conscientização e lutar contra o preconceito. A gente tem algumas participações aqui. Vamos começar a ler as participações. A primeira é da Sônia Rezende, né, Léo? Isso, a Sônia Rezende, ela dá bom dia pra gente e ela concorda, acha que deveria ser considerado como deficiência, que ela tem diabetes. E ela falou que é muito agressiva, o dela é considerada tipo 1. Quer comentar, Diego? Eu quero comentar, justamente porque diabetes não é tudo igual. O que nós estamos falando aqui é do diabetes tipo 1. Porque tem o diabetes tipo 2. Exatamente. Isso. E o diabetes tipo 1, que é a nossa luta de agressividade, não é tudo igual ao diabetes. É algo que realmente traz um problema praticamente interno que pode trazer outras complicações. Então, a gente tem que diferenciar diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Porque o tipo 2 ela é adquirida, né? O tipo 2 é com um estilo de vida, com um acompanhamento adequado, você consegue controlar, né? E você consegue ter um estilo de vida próximo ao normal. Exato. Né? Esse questionamento da Adriana responde a pergunta da Lena. A Lena está perguntando por que só o tipo 1 e a 2? E aí, vereador? É por isso mesmo, Porque né? aí A gente tem aquela que questão também do Ozempic. a gente tem que diferenciar, né? O diabetes tipo 1 é muito agressivo, né? São famílias que têm dificuldades de tratamento, de monitoramento, né? E causa morte mesmo, né? Eu estou colocando aqui, só colocar um parênteses, citei o Ozempic, porque há também uma tentativa de inserção do Ozempic, daquelas canetas emagrecedoras que são usadas para o diabetes tipo 2 no Sistema Único de Saúde, né? Há essa discussão também. Exatamente. Eu não aprofundo na pauta do Sim, diabetes tipo 2, justamente para a gente tentar diferenciar que diabetes não é tudo igual. Nós estamos falando aqui de diabetes tipo 1, que inclusive causa morte. Né? Então, é muito mais sério, sem desconsiderar os outros diabetes, mas é muito mais sério. A gente tem que desmistificar isso, que provavelmente, às vezes, até outros parlamentares do âmbito federal pode estar confundindo. Então, a nossa luta também é desmistificar. Diabetes não é tudo igual. Ótimo. E bom, continue participando com a gente, 99412-2179. Nós vamos fazer um rápido intervalo. É rapidinho. E voltamos aqui com o vereador Diego Sanches, que está falando sobre diabetes, tá bom? Sobre o veto do diabetes tipo 1 pelo presidente da República. E está uma grande frente de mobilização para derrubar esse veto. Voltamos já. Hoje falando sobre diabetes tipo 1. E a gente tem, Léo, só uma participação adicional aqui da Sônia, dizendo que ela já teve hipoglicemia, tá, vereador? 2 vezes. A filha dela encontrou ela desmaiada, né? E ela tá falando que é bem agressiva mesmo, que ela mede a glicemia dela 7 vezes ao dia. É isso, né? O que nós estamos separando as diabetes é para mostrar que essa realidade é uma realidade diferente e que causa morte. E se não for considerada uma pessoa com deficiência, pelo menos para fins legais, e não tiver acolhimento, essas pessoas podem sim se tornar uma pessoa com deficiência. E a gente está caminhando já para o finalzinho da entrevista, vereador. Como é que está, então, esse cenário, né? Eu queria falar da neurodivergência, que bom que vai dar tempo da gente falar. Em termos de estrutura, a gente tem um centro para ser construído de atendimento às pessoas autistas, com o espectro autista, né? Como que está tudo isso? Eu te agradeço, Adriano. Eu fui muito eleito e votado pelas mães atípicas e a pauta do autismo, do transtorno do espectro autista, está no meu sangue. Eu sou tio atípico de um jovem de 25 anos, nível de suporte 2 e 3. Quando o prefeito Álvaro Damião tomou posse, dia 3 de abril, um dia após o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, na Câmara Municipal, eu conversei com ele e disse: nós podemos fazer com que Belo Horizonte possa se tornar um modelo na pauta da inclusão. Mas Belo Horizonte precisa avançar. Aqui nós queremos um centro municipal de diagnóstico. Aqui nós queremos núcleos de tratamentos regionais para essas pessoas. Aqui, as pessoas com transtorno de espectro autista
precisa também do direito ao lazer. Nós queremos parques sensoriais, brinquedos. Então, eu tenho tido esse trabalho como vereador em Belo Horizonte de pegar a lei fria, que para todo fim é uma legislação que acolhe muito bem o transtorno, as pessoas com transtorno do espectro autista, e fazer com que ela se torne uma realidade na cidade de Belo Horizonte, para assim a gente ter uma Belo Horizonte verdadeiramente inclusiva para as pessoas que têm transtorno do espectro autista e também para as famílias atípicas. Então, eu entrei com um projeto de lei, por exemplo, que institui o programa de vacinação da pessoa com TEA em casa. Vocês imaginem, ir levar o seu filho para se imunizar. Para uma família típica, é uma rotina comum. Para uma família atípica, não. Ela desregula no deslocamento, ela pode chegar no centro de saúde por uma questão sensorial, ter crises, ela pode chegar no equipamento público e às vezes ter sido mal recepcionado e desregular. Então, o que parece uma rotina comum para uma família típica, para a família atípica não há. Então, se tornando lei, as pessoas com transtorno de espectro autista serão vacinadas e imunizadas em casa. Entrei com uma indicação também para ampliar o passe livre para a mãe atípica poder utilizar o transporte mesmo sem a presença do filho. Eu conheço mães que levam o filho na escola e ela não tem um dinheiro para voltar, fica na escola ali, ou então vai na rua, vai pedir um trocado no sinal para esperar 3, 4, 5 horas até buscar o seu filho novamente. Porque se a gente estender esse passe livre, a mãe vai poder ir para casa, tomar uma água, tomar um banho, descansar, se preparar mentalmente e fisicamente para depois vir acolher o seu filho. Então são detalhes que não é utopia, é lógica. E eu tenho tido cuidado de levar isso ao prefeito e aos secretários, esse olhar. E a gente poder minimizar um pouco a luta dessas pessoas. O que a gente está fazendo hoje com a pauta do autismo, que é materializar a legislação vigente, a Lei Berenice Piana, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente quer fazer com as pessoas de diabetes tipo 1. Mas para isso a gente precisa derrubar o veto e fazer com que as pessoas com diabetes tipo 1, para fins legais, sem benesses, nós não estamos falando de privilégios, possam sim se tornar uma pessoa com deficiência e a gente poder lutar para materializar essa legislação aqui na cidade de Belo Horizonte. E são duas lutas intensas, né, vereador? Essa do diabetes e também do autismo, né? Que vai além das famílias, mas também dos profissionais que têm que lidar com esses alunos, por exemplo, os profissionais nas escolas, que também é muito importante. Duas lutas intensas e reais. Nós estamos falando de algo que acontece no dia a dia, que pode estar na invisibilidade dos olhares de muitos da nossa sociedade, mas que é algo real, que existe e que precisa da nossa atenção. Vereador Diego Sanches aqui conosco, vereador de Belo Horizonte, pelo Solidariedade. Agradeço demais, tá, vereador? Agradeço, pela presença, pela participação. Espaço aberto sempre aqui na Rádio América, da TV Horizonte, da Rede Catedral. A gente sempre precisa, né, movimentar para que projetos, né, de iniciativas para o bem, para garantir direitos, que isso seja realmente colocado para frente, né? E a gente torce para que essa luta do diabetes também ela se realize, se concretize, que esse veto, de alguma forma, ou que, né, haja um entendimento maior sobre a necessidade dessas políticas públicas, tá? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Adriana, da gente poder trazer, né, aos ouvidos da população esses temas tão importantes que trabalham com a conscientização. Isso é importante para a gente ter uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Vereador, para quem quiser acompanhar mais essas lutas, alguma rede social, só queria mencionar alguém aqui? Eu gostaria que quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho, participar desses movimentos, puder me acompanhar no Instagram, @DiegoSanchesBH. Ótimo. Então, vereador que esteve aqui com a gente falando sobre duas lutas importantes, vamos dizer assim, intensas, né, Adriana? É isso, o diabetes e também a questão do autismo. E aí, para a gente fechar o nosso programa, você já sabe o que você vai fazer no fim de semana? Não sabe? E você, Adriana, já sabe? Eu, mais ou menos. Não? E o vereador, você já sabe eu também? tenho um piquenique no Parque Municipal com as mães atípicas, estão todos convidados. Você tem que mandar um Uma abraço coisa especial, boa. você está esquecendo. Isso. Eu tenho que mandar um abraço especial pro meu amigo, um beijo carinhoso. Heitor tá nos acompanhando aí, viu, Heitor?
Tô bem perdido aqui É aqui, ó. na filmagem, mas um beijo, né? Um abraço para você. Saiba que nós estamos juntos, hein? Tamo junto. Um beijão. Bacana. Heitor, que é super ligado também nas redes sociais, está sempre ligado. Obrigada, viu, Heitor, pela audiência também. Vamos saber, então? Vamos o que saber? fazer? Vamos chamar a Sueli Ogando. Para você que não tem ainda o que fazer nesse fim de semana, a Sueli chega com algumas dicas. Vamos de agenda cultural, começando por Brumadinho. O Instituto Inhotim recebe entre os dias 11 e 13 de julho a nova edição do Jardim Sonoro. Depois do sucesso do ano passado, o festival volta com uma curadoria centrada na voz, nas suas formas musicais, poéticas e políticas. E prepare-se para apresentações incríveis de Joana Ticuna, Luísa Brina, Mônica Salmaço, Josiara, Ileaê, TT Espíndola, dentre outros grandes artistas. Os shows acontecem em palcos especialmente criados no Museu Integrado à Natureza e às obras do acervo, como o palco Desert Park e o palco Piscina. O acesso ao festival é gratuito. Você vai ter que pagar só a entrada ao museu, né? Ao Inhotim, que custa R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia. Ingressos na plataforma Simpla e mais informações no site oficial do museu. Vamos agora para Belo Horizonte? A BH recebe o tradicional Arraial de Belô, que está em sua 46ª edição, que segue nos dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de julho, com shows gratuitos, comidas típicas e muita quadrilha no Mineirão. A programação completa está no portal belohorizonte.com.br/arraial. Vamos agora para Sabará? É isso aí, em ritmo de festa na comemoração dos 314 anos, Sabará promove o Festival de Inverno, que acontece dia 13 de julho no Largo do Ó. E vai ter programação recheada de música, teatro, oficinas culturais e uma feira deliciosa de gastronomia e artesanato. Tudo isso nos cenários históricos da cidade, com entrada gratuita. Mais detalhes no Instagram, Festival de Inverno Sabará. Anotou aí? É Inhotim, BH e Sabará. 3 destinos para viver arte, cultura e tradição neste mês de julho. Aproveite e curta essa programação. É isso, Adriana. Dicas para o fim de semana. Bom, e o Tribuna Livre vai chegando ao fim. Você pode seguir o Instagram da Rádio América, que é Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e Rede Catedral. Pode conferir também o Tribuna Livre de hoje e outros programas no YouTube da TV Horizonte, que é tvhorizonte.oficial. Tribuna Livre de hoje, que teve a apresentação do Léo Apolinário. E Adriana Ferreira. Tivemos a produção da Rafaela Bernardi. Trabalhos técnicos aqui na rádio, o Haroldo Ferreira e o Wellington Barbosa. Lá no VMix, o Alan Júnior. Controle mestre, hoje Reinaldo Santos. Lá no camarim, a Ana Flávia Rodrigues, a Flavinha. Coordenação técnica do Jefferson Sanches. A coordenação de jornalismo de Rafael Campos. Direção da TV Horizonte e Rádio América, Ana Paula Damasceno. E a direção geral da Rede Catedral de Comunicação Católica de Padre Samuel Fidelis. Vem aí o Rede Notícia com André Santos e Janaína Regiane. E o Tribuna Livre volta segunda-feira a partir das 11 horas da manhã. E nós te esperamos. Bom fim de semana. Bom Tchau, fim tchau. de semana. Tchau.